Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights.
Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in,
school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Apesar deste ter sido um longo vídeo, ainda podemos acrescentar algumas coisas. Como pudeste reparar, a Declaração dos Direitos Humanos é um dos documentos mais importantes na história da humanidade. Tem 31 artigos onde estabelece os direitos para todas as pessoas no mundo, independentemente da raça, sexo, nacionalidade, religião, opiniões políticas e estatura social. Esta é a base para as ações presentes e um conjunto de ideias em evolução para a implementação futura a nível nacional e internacional. Cada vez mais, os princípios da DDH foram incorporados ao que os Estados fazem e servem como base para a Carta Internacional de Direitos e vários outros acordos de direitos humanos cruciais. E não menos importante, a DUDH torna-se uma base notavelmente flexível para uma contínua aplicação e aprofundamento do próprio conceito de direitos humanos. Agora que tens esta noção dos direitos humanos, vamos falar sobre os ODS. O que são os ODS? Os ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são um conjunto de objetivos globais, amplos e interdependentes que servem como base para tentar atingir um futuro melhor e sustentável para todos. Os ODS abrangem pontos como o desenvolvimento social e económico, fome, saúde, educação, problemas climáticos, igualdade de género, água, saneamento, energia, urbanização, problemas ambientais e justiça social. Estes abrangem 169 pontos e milhares de estatísticas e indicadores, sendo por isso organizados em 17 objetivos principais: erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde e qualidade de vida, educação de qualidade, igualdade de género, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento económico, indústria, inovação em infraestruturas, reduzir as desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentável, ação climática, proteger a vida marinha, proteger a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias para a implementação de objetivos. E agora falando sobre o como e porquê que surgiram. Capítulo 1. O início. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as grandes potências criam o Acordo de Bretton Woods, de modo a reconstruir a economia pós-guerra e evitar o início de uma terceira. Isso levou ao início da Golden Age of Capitalism, ou Idade Dourada do Capitalismo, que se resume em 25 anos de crescimento económico que levou à melhoria da qualidade de vida, mas causou graves danos ambientais e um crescimento populacional alarmante. Por causa disso, vários atores e muitas pessoas protestaram contra o que estava a acontecer no mundo. Com vista a isso, a ONU, em 1972, fez uma conferência na capital sueca, Estocolmo, para tentar resolver esses problemas, mas obteve poucos resultados, o que levou, em 1983, a ser criada a Comissão de Brundtland, que publicou, em 1987, o relatório Our Common Future, que estabeleceu as bases para o crescimento sustentável. Capítulo 2. Os OMD. No fim do século XX, o mundo estava a acumular muitos problemas com a desigualdade global, pobreza e epidemias. A ONU teve que intervir e elaborou o relatório de Brundtland para estar mais a par com os problemas da altura. Daí surgiu a Agenda 21, que foi apresentada na primeira cimeira da ONU em 1992, no Rio de Janeiro. Este era um plano para que os países criassem desenvolvimento sustentável a nível local, nacional e internacional, mas apesar da sua boa recepção, esta falhou e os problemas globais continuavam a crescer e a acumular.
Com o início do século XXI, a 8 de setembro de 2000, em Nova Iorque, a ONU criou, juntamente com a voz de 191 países e 22 organizações internacionais, os OMD, Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, até 2015. Estes eram: erradicar com a fome e a miséria, educação primária universal, igualdade entre os sexos e a valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater AIDS, malária e outras doenças, conseguir sustentabilidade ambiental, desenvolver uma parceria global de desenvolvimento. Estes tornaram-se no principal ponto de referência para o desenvolvimento global, mas foram muito criticados, especialmente por não terem muito ênfase nos direitos humanos, por terem um ponto de ação muito pequeno e focado em apenas alguns problemas. E como 6 dos 8 elementos eram sobre o desenvolvimento mínimo, os países desenvolvidos não tinham de fazer muito para estar dentro dos ODM. Com isso foi concluído que estes estavam a precisar de um sucessor e mudança. Capítulo 3. Os ODS. Em 2012, durante a conferência do Rio 20 Plus, a ONU formou duas equipas para juntas criarem um plano que substituísse os ODM, para ser apresentado na Conferência de Nova Iorque em 2015. A primeira equipa era a Equipa de Tarefas da ONU e a segunda o Grupo Aberto de Trabalho. Este período de 3 anos foi conhecido como Plano de Desenvolvimento pós-2015. Após a Conferência de Nova Iorque e 3 anos de negociações, a ONU revelou os ODS, apresentou como a base para conseguir um futuro melhor e sustentável para todos. Estes consistiam agora em 17 objetivos e 169 pontos a desenvolver. 193 países da Assembleia da ONU comprometeram-se a cumpri-los até 2030. Destruição de habitats marinhos, estoques de peixes sobrelotados, poluição marinha cada vez mais significativa, causando a morte de milhões de animais, biodiversidade marinha cada vez mais pobre, aumento exponencial da atividade humana dentro e perto dos oceanos nas últimas décadas, má gestão dos recursos. Tudo isto levou à criação do ODS 14, Vida debaixo d'água. O ODS 14 é constituído por 10 metas, com o objetivo de prevenir e reduzir a poluição marinha e a acidificação dos oceanos, proteger os ecossistemas marinhos e costeiros e regulamentar a pesca. Meta 14.1. Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos de poluição, dos quais a poluição sedimentar, que é o acúmulo de partículas em suspensão, a poluição biológica, que são detritos orgânicos que são lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais, a poluição térmica, que é o aumento ou diminuição da temperatura da água, e a poluição química, que são produtos químicos que são despejados essencialmente pelas indústrias. Meta 14.2. Até 2020, proteger de forma sustentável os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar a sua degradação ou destruição. Mas então, o que é um ecossistema? Um ecossistema é um conjunto formado por comunidades que habitam e interagem em determinada região. Meta 14.3. Minimizar e lidar com os impactos negativos da acidificação dos oceanos. Mas então, o que é a acidificação dos oceanos? É a diminuição do pH nos oceanos, causada pelo aumento do CO2 na atmosfera, que se dissolve na água e aumenta a sua acidez. Meta 14.4. Até 2020, acabar com a sobrepesca, pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e acabar com práticas de pesca destrutivas, como o uso de explosivos ou cianeto, usado para anestesiar os peixes. Meta 14.5. Até 2020, conservar pelo menos 10% das áreas costeiras e marinhas. Esta meta foi cumprida pelo governo sueco em 2017. Meta 14.6. Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca e eliminar os subsídios que contribuem para a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Meta 14.7. Até 2030, aumentar os benefícios económicos do uso sustentável dos recursos marinhos por parte de países menos desenvolvidos, por meio da gestão sustentável da pesca, da aquicultura e do turismo. Meta 14.A. Aumentar o conhecimento científico, a capacidade de pesquisa e a tecnologia marinha
de modo a melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha nos países em desenvolvimento. Meta 14.b. Fornecer acesso aos pescadores artesanais aos recursos e mercados marinhos, de modo a apoiar a pesca de pequena escala. Meta 14.c. Melhorar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e dos seus recursos, implementando o direito internacional, conforme referido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A maioria das metas do ODS 14 não têm metas numéricas, logo não é possível avaliar se foram cumpridas ou não. Agora que já sabem todas as metas, passemos aos efeitos da poluição da água. A poluição da água causa efeitos negativos tanto em humanos como também no meio ambiente. A água poluída pode causar sérios problemas à saúde ao ser ingerida. Algumas bactérias presentes em águas poluídas podem causar doenças como a febre tifoide, cólera, hepatites, disenteria e pólio, sendo responsáveis por quase 60% da mortalidade infantil no mundo. Águas contaminadas por poluentes químicos não causam doenças de forma direta, mas podem causar danos à saúde a longo prazo. Esses poluentes são acidentalmente consumidos pelos peixes e acumulam-se nos seus tecidos. Quando os peixes são consumidos, essa poluição entra no nosso corpo e, no futuro, podem surgir doenças a partir dessa alta concentração de poluentes. Agora passamos à ligação que o ODS 14 tem com os outros ODS. Este ODS depende do ODS 13, que é a ação climática. A ação climática é usada como uma forma de proteger os oceanos no mundo. O aumento dos níveis de gases de efeito estufa, que levam a mudanças no clima, afetam de forma negativa os oceanos e as comunidades costeiras marinhas. Da mesma forma que o ODS 13 afeta o ODS 14, o ODS 14 também afeta outros ODS, como o ODS 1, que é a erradicação da pobreza, o ODS 2, que é a fome zero e a agricultura sustentável, o ODS 8, trabalho decente e crescimento económico, o ODS 10, redução das desigualdades, e o ODS 12, consumo e produção responsáveis. Os oceanos do mundo fazem que a Terra seja habitável, mas às vezes parece que esquecemos o importante que são para o nosso desenvolvimento. Os mares representam 99% do nosso espaço vital do nosso planeta. Contém milhões de espécies vivas no seu ecossistema e empregam a mais de 200 milhões de pessoas. Mais 40% de todos os oceanos do mundo se acham gravemente afetados pela nossa atividade. Algo que não nos podemos permitir. Além de tudo isso, 30% do planeta está coberto de bosques que fornecem segurança alimentar e refúgio, e são essenciais para combater as mudanças climáticas. Você sabia que todo ano desaparecem 13 milhões de hectares de florestas? O desmatamento e a desertificação têm afetado a vida de milhões de pessoas. Mas podemos evitá-lo. Queremos usar de forma sustentável os oceanos, os mares e os recursos marinhos. Queremos lutar contra a desertificação, conter e reverter a degradação das terras e parar a perda de biodiversidade. É um objetivo possível. Lutaremos para consegui-lo. O ODS 15 é constituído por 12 metas para implementar princípios programáticos para proteger a biodiversidade e os ecossistemas, incluindo um trabalho de conscientização dos cidadãos. Há também uma meta específica para acabar com a caça ilegal e com o tráfico de espécies da fauna e da flora. Meta 15.1. Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais. O que é um ecossistema? É um conjunto formado por comunidades que habitam e interagem em determinada região. Meta 15.2.
Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento. Meta 15.3. Até 2030, combater a desertificação e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Meta 15.4. Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável. Meta 15.5. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Meta 15.6. Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos. Meta 15.7. Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem. Meta 15.8. Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos e controlar ou erradicar as espécies prioritárias. Meta 15.9. Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas. Meta 15.A. Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas. Meta 15.B. Mobilizar significativamente os recursos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento, para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento. Meta 15.C. Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. Apesar dos esforços para alcançar as metas deste objetivo, os ecossistemas terrestres continuam a desaparecer de forma alarmante e as espécies protegidas encaminham-se à extinção. Estima-se que mais de 2 mil milhões de hectares da superfície terrestre estão degradados, o que afeta diretamente o bem-estar de aproximadamente 3,2 mil milhões de pessoas, acarreta a extinção de espécies e intensifica as mudanças climáticas. Por isso, foi criado o ODS 15, Proteger a Vida Terrestre. World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat, and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. 1 million species are at risk of extinction. Oceans are under stress. Air pollution is claiming 7 million lives every year and damaging children's development. Many air pollutants also cause global warming, and climate change is an existential threat. In my recent visit to the South Pacific, I saw firsthand the severe and worsening impacts of the global climate emergency. There is no time to lose. This is the battle of our lives. We must win, and we can. Solutions exist. Tax pollution, not people. Stop subsidizing fossil fuels. Stop building new coal plants. People everywhere are demanding action. On World Environment Day, let us heed their call. Thank you. That's not my business.
O ODS 17, chamado Parcerias para a Implementação dos Objetivos, é o último dos ODS e tem como objetivo a criação de parcerias entre países e outras entidades, de modo a mobilizar recursos internos e financeiros a nível internacional para que os restantes ODS possam ser cumpridos mesmo em países menos desenvolvidos, sendo por isso um dos objetivos mais importantes, tentando assegurar o cumprimento de todos os outros a nível global. Existem diversas formas de parceria entre duas entidades, mas a ONU, no seu site, divide-as em diferentes áreas de ação, como tecnologia, comércio, entre outras. Iremos começar por olhar para a área da tecnologia. Nesta área, a ONU sublinha a importância da cooperação regional e internacional no acesso à tecnologia, ciência e inovação, no aumento da partilha de conhecimentos e no estabelecimento de novos acordos que promovam o acesso de países em desenvolvimento em condições favoráveis a estes, de modo a dar-lhes a capacidade de cumprir os outros ODS, especialmente os da ação ambiental e climática. Nesta área, é também referida a importância do Banco de Tecnologias na partilha de tecnologias de capacitação para estes países mais pobres, sendo por isso necessário operá-lo de forma eficiente e plena. Na próxima área, a área da capacitação, é destacada a importância do apoio internacional na implementação eficaz e orientada de planos nacionais em países em desenvolvimento que permitam a implementação dos ODS. Na área do comércio, a ONU destaca a importância do sistema multilateral de comércio universal, com regras claras, aberto, não discriminatório e equitativo, que permite aumentar significativamente as exportações dos países em desenvolvimento no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Este sistema também vê possível a criação de regras de origem preferencial, aplicáveis a exportações vindas de países em desenvolvimento, de modo a implementar o acesso a mercados livres de cotas e taxas de forma duradoura nestes mesmos. Na quarta área, que tem nome Coerência de Políticas e Institucional, a ONU pretende aumentar a estabilidade económica mundial com a implementação de políticas coerentes a nível ambiental e social que se alinhem com os ODS em todos os países, mas mantendo o respeito ao espaço político de cada país. A próxima área, que tem nome Parcerias Multissetoriais, reforça a importância das parcerias multissetoriais, ou seja, parcerias entre entidades de diferentes setores económicos, quer sejam estas parcerias públicas, público-privadas ou com a sociedade civil, com o objetivo de mobilizar conhecimentos, tecnologia e recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos em linha com os ODS em todos os países, mas especialmente nos países em desenvolvimento. A última área, que tem como nome Dados, Monitorização e Prestação de Contas, pretende aumentar as iniciativas existentes para desenvolver medidas de progresso que contemplem o PIB, Produto Interno Bruto, e apoiem a capacitação estatística de países em desenvolvimento. Pretende também aumentar significativamente a disponibilidade de dados de qualidade nesses países desagregados dos níveis de rendimento, género, idade, raça, etnia, estatuto migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais. Agora iremos falar do ODS 17 no âmbito dos ODS 14 e 15. Existem várias formas de parceria contempladas pelo ODS 17 que permitem viabilizar o cumprimento dos ODS falados anteriormente, visto que os ecossistemas e as espécies de animais que estes ODS tentam proteger tendem a abranger o território pertencente a mais que um país, sendo várias vezes necessária a cooperação entre 2 ou mais países para os proteger. São exemplos dessas parcerias as seguintes: o financiamento conjunto de centros de proteção de espécies em risco e programas que facilitem a reprodução dessas mesmas e normalização das espécies, parcerias no combate a crimes como o tráfico de animais e a caça ilegal, implementação de políticas conjuntas que visem a proteção de habitats em risco. Isto envolve habitats terrestres, como florestas, bem como habitats aquáticos, como rios, lagos e oceanos, e implica o combate a malves, como a poluição, queimadas e desflorestação. A cooperação no combate a fenómenos naturais, como tornados, terremotos e erupções, bem como desastres causados pelo homem, como incêndios e derrames. Veremos agora um exemplo do resultado dessas parcerias. O coelho bravo foge e reproduz-se rápido, mas é uma espécie quase ameaçada. É uma espécie que, apesar de ter uma taxa de reprodução muito rápida, é suscetível a algumas doenças e portanto, a população de coelho tem tendência a oscilar muito ao longo do tempo.
Em plena luz do dia, não há coelhos bravos à vista. Estão recolhidos nestas tocas artificiais numa área cercada para a criação da espécie. Aqui vivem protegidos de predadores e com comida e água garantidas. O que fazemos é, damos condições de refúgio, de alimentação, por vezes alimentação suplementar, vacinação, para que eles possam ser resistentes às doenças. No fundo é criar ali, utilizando uma linguagem um bocado corrente, uma espécie de habitação confortável para coelhos. Mas por que motivo estão a ser criados coelhos bravos por aqui e com tantas mordomias? Porque efetivamente é o principal alimento do lince ibérico e o lince nesse aspecto é muito seletivo, portanto representa quase 85% da sua dieta. Portanto há aqui uma prioridade absoluta para a promoção do aumento da presença de coelho bravo. Quando há quantidades significativas numa área cercada, alguns coelhos são transferidos para parques de adaptação ou libertados no campo. Objetivo: servirem de alimentação para linces. Porque só com densidades mínimas adequadas é que se poderá pensar num território que seja capaz de receber uma população de lince. A criação de coelho bravo é uma das ações do Pro-Iberlince, um projeto luso-espanhol que quer contribuir para a reintrodução do lince na Península Ibérica. Em Portugal, preparam-se áreas nas regiões do Alentejo e do Algarve para poderem ser casas de lince. Em Espanha, preparam-se áreas e vigiam-se linces que vivem em liberdade na região da Extremadura. As soltas que têm vindo a acontecer desde 2014 em Portugal têm acontecido no Val do Guadiana, mas achamos que para efetivamente conseguirmos ter e conseguir inverter a tendência do risco de extinção da espécie, temos que encontrar outras zonas que estejam preparadas, que estejam adaptadas para que próximas soltas possam ocorrer noutros locais. Há registros de linces que se dispersaram para muitos lugares da Península Ibérica e portanto, esses linces depois vão ter que se fixar em algum território. E, portanto, se nós tivermos os territórios adaptados e preparados, portanto, melhor para evitar também que essas deslocações sejam muito longas, porque o risco nesses percursos que os linces fazem, há sempre o risco do atropelamento, que é a principal causa de morte do lince e é de evitar. O projeto envolve 7 entidades portuguesas e espanholas e um investimento de 1.300.000 euros. Realmente preparámos a casa e se o lince aqui chegar ao território de Barrancos e à herdade da Coitadinha, será muito bem-vindo. E mais uma vez, espero que tenham gostado do nosso documentário e... Pois, já adivinharam, está na hora de um Kahoot. Just another Monday, throwing away my life into another school day. My eyes are heavy, despising every minute of this boring old social studies class. And I'm not even listening, but then the teacher tells us to take out all our devices. Kahoot, Kahoot, oh no, no, no. Public humiliation. I can handle my grade dropping below, but now I gotta fail in front of everyone. Triangle or square, I'm thinking hard and long with no more time to spare. Everything I ever learned here is history, in more ways than one, such misery. Patience is thinning, I can't take anymore. I can feel myself falling faster. Can I just forfeit? I'm ready to quit. This is ending up in disaster.
disaster. Kahoot, Kahoot, oh no, no, no. Public humiliation. I can feel my grade dropping below. But now I gotta fail in front of all my classmates. They know exactly what they're doing. They're so very smart. And one thing's certain, I need to work on my Kahoot game. Yeah.